O Rony, cara, apesar disso tudo, né, a gente não pode pegar todos os jogadores que vieram do Palmeiras, colocar num saco e dizer, ó, todos acabou, né? Tá tudo laranja que deu suco. Eu acho que o Rony, com todos os defeitos que ele tem, ele é um atacante que hoje no Santos ele é melhor que todos os outros. Você pode achar uma loucura isso, mas cara, quem tem cabadeiro... Melhor que o Gabigol? Não, tirando o centroavante, vai. Eu tô pensando nele como ponta, porque eu acho que ele não vai jogar no lugar do Gabigol. No máximo que ele vai jogar é ao lado. Ele vai formar uma dupla com o Gabigol. Pode ser, mas nunca ele vai ser titular sem o Gabigol, vai. Ah, sim. Então estou pensando nele em outra prudentes. posição. Estou excluindo o Gabigol da conversa, vai. E não tem outro, cara. É Barreal, Roleiser, tinha Cabadeiro, Miguelito. Eu acho que o melhor momento da carreira do Rony foi jogando de centroavante. Eu acho que, como ponta, ele nunca conseguiu chegar a um patamar O Atlético Paranaense ele jogou bem. Faz muito tempo, né? Isso muito foi 2019. Tempo. Muito tempo. No Palmeiras, por exemplo, a passagem dele enquanto ele foi um ponta foi tenebrosa. Quando o Abel chega, aí sim o Abel coloca o Rony de centroavante e ele consegue entregar os gols, se adaptando bem, tendo velocidade para correr nas costas, dentro também de um contexto bem específico. Agora, se ele formar uma dupla com o Gabriel, como é que você vai encaixar o Neymar, por exemplo? Rony, Gabriel e Neymar, os três por dentro. Eu não o Rony correr, né? Eu acho que dá para fazer o seguinte, Léo. Pra beira. Não sei o que vocês pensam, né? Porque o Rony fez uma dupla com o Luiz Adriano, né? Sim. Naquele Palmeiras campeão da Libertadores em cima do Santos em 2020, um jogo disputado em 21. Eu acho que ele pode fazer um sistema com 4 homens no meio de campo, sendo o Neymar para atuar atrás da dupla de atacantes. Ele fez isso no Fortaleza, quando ele tinha Robson, Romarinho e Moisés. Ele fazia esse triângulo com 2 atacantes mais avançados, não necessariamente centroavantes de área, e um homem atrás. E aí, de repente, ele pode puxar aqui uma linha de 3 jogadores atrás. 3 volantes. Um losango, Pode jogar quando o Arão estiver recuperado com o Arão, Zé Rafael, Menino. e João Schmidt, o menino. Já dá para fazer isso. Mas isso é o... Então, é que tá aí, a gente vai ter que contextualizar outra coisa. O Zé Rafael, por exemplo, se arrastou no Morumbi. No último... Foi quarta-feira? Foi Sábado. Cara, ele se arrastou. Você pega os números dele, de SofaScore, pega os lances. Tem um lance que ele vem correndo com a bola no meio campo, o jogador de São Paulo vem correndo atrás, passa por ele, toma a bola e vai embora como se fosse cara, assim, como se fosse nada. Ele está completamente fora de forma física e de foco. Ele saiu já do Palmeiras com aquele problema nas costas. Então, assim, o Zé Rafael hoje já é reserva no Santos também. Então, acho que não dá para contar com o Zé Rafael. Você vai ter o William Arão como primeiro volante. E aí você vai escolher o Gabriel Menino, o Schmidt, ou até o que eu acho a melhor opção, o Gabriel Bom Tempo. Eu também acho. O Santos precisa de gente que corra. Pulmão, né, cara? Compete. Agora, o Santos hoje é um time muito desequilibrado, né, Léo Gens? Nossa Senhora. Para um time ter sucesso, não adianta você ter um super ataque. Voltou o Neymar, então a gente vai ter Rony, Gabigol e Neymar, e o Santos vai passar a fazer gols. Só que tem um problema sério na defesa, gravíssimo, problema sério no meio-campo, quer dizer, há um desequilíbrio que o Vojvoda não consegue consertar. Ontem eu falei aqui sobre o perfil de contratação do Santos, que para mim é esdrúxulo. São jogadores que já viveram o seu auge e que daqui para frente não vão conseguir performar no mesmo nível. Tenho dúvidas se eles vão conseguir performar num nível aceitável para o Santos. Porque os objetivos do Palmeiras não são os mesmos do Santos, os objetivos do Flamengo não são os mesmos do Santos. Então, se esses jogadores conseguissem atingir um nível ok, beleza, valeria o investimento. Agora, nenhum deles chega com um salário baixo, um salário que seja fácil do Santos pagar. Nenhum deles, que a gente listou aqui ontem. Mike, Zé Rafael, William Arão, o próprio Gabigol, o Menino, nenhum deles tem um salário que você coloca Neymar. Ali. Esse aqui não vai pesar na folha salarial, vale a aposta. Não é assim. A gente sabe que a situação financeira do Santos também não é a mais confortável. E qual o critério para a contratação dos jogadores? O Santos precisa de um centroavante de área. O Santos precisa de um ponta esquerda. O Santos precisa de um ponta direita. Cada dia chega um jogador novo, não necessariamente é da posição mais carente do elenco. A contratação aparece mais por uma oportunidade de mercado, o jogador aparece ali, do que propriamente por necessidade e carências do elenco.
Eu não consigo desvendar esse mistério da forma como a diretoria do Santos trabalha, sinceramente. E quando foi para o mercado, Léo, assim, a gente tá falando de 2 tipos de contratação, né? Você tem razão nisso, na questão dos caras mais... laranja que deu suco e cara caro, tudo bem. E quando foi para o mercado para fazer uma aposta, foi péssimo, né? Tipo assim, se você tem um... Ó, eu não sei quem contratou, tá? Se foi o executivo ou se foi o scout que entregou. Se foi o scout, tem que demitir todo mundo. Porque se o scout te entregou um material do Cabadeiro, do Bilal, porra, de outros jogadores que estão lá, e eles foram contratados, e os caras não conseguiram nem entrar em campo. E tem jogador aí que não é de scout, né? Se a gente for pegar Rony, não é jogador de Não, scout. é por isso que eu estou separando os dois tipos, né? Claro, porque assim, você trazer o Ilharão com todo respeito. O Ilharão já jogou muita bola. Mas hoje, você contar com o Arão até que não está jogando mal. Não, né? Ele está bem. Tá bem. Mas você trazer Rony, Zé Rafael, eu estou falando de contratações não necessariamente dessa temporada, mas anteriores, né? Esses não são jogadores de scout, né? Você pode até falar do Frias, né, que foi um jogador que teve um brilhareco ali no Defensa e Justiça e tal, mas o Mike não é jogador de scout. Sabe? Não, nenhum deles. Né? Nenhum deles. Então, assim... Agora, o fato do Vojvoda não estar conseguindo coordenar isso e equilibrar o time, Berna, não é preocupante? Porque assim, a gente via, parece que um cara lá no Fortaleza, é claro, sem a mesma pressão que existe no Santos, um outro elenco que não tinha tanto compromisso que nem ele tem no Santos por causa da pressão, e de repente, quem é esse Vojvoda que veio para trabalhar aqui em São Paulo? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem de entender a carreira dele, né? Ele foi técnico do Tajeres, do União La Calera e do Fortaleza, clubes organizados, pequenos, mas organizados. Inclusive, o Tajeres tem uma pretensão aí maior, de acordo com o presidente Andrés Fassi, de se tornar uma potência sul-americana no longo prazo. Mas são clubes organizados. Ou eram, né? Quando eu falo do Fortaleza. Então, ali eu não acho nem que seja uma questão de pressão, é uma questão de tranquilidade para trabalhar. Pelo fato da organização do ambiente ali no qual ele está inserido, né? O Vojvoda fez grandes trabalhos. Ele chega a um Santos, o Léo já falou aqui sobre a falta absoluta de critério na contratação de técnicos e jogadores, não me tornarei repetitivo, e é um técnico de altos e baixos também, mais baixos do que alto, porque ele está inserido nisso. O que você está dizendo é que está sendo contaminado pelo ambiente sem dúvida, interno ali. Eu acho que passa muito por isso. E vou além. Assim, suponhamos que amanhã o Santos tome uma pancada do São Paulo na Vila e torne-se insustentável a permanência do Vojvoda. Não vai trazer alguém melhor, não. Não tem técnico melhor do que o Vojvoda aí dando sopa. Isso é o mais grave. Então, assim, eu acho que o Santos se colocou nesse buraco. Né? E o Vojvoda entrou no buraco junto com o Santos. Uma coisa muito maior, um contexto muito maior. E dá para sair? Eu acho difícil, Kaká. Eu acho muito difícil, porque o Léo atentou aí para a questão financeira, né? Um clube que terá a caixa de Pandora aberta um dia. Se enfiou numa aventura com jogadores que custam caro, com jogadores que não estão na melhor fase da carreira. E isso vai virando uma bola de neve, né, cara? O Santos está sem patrocinador master, inclusive. Exato. Então, como é que o Santos está conseguindo essas contratações? Por quê? Qual é a pensata por trás dessas negociações? E aí traz um dirigente que tem um pensamento que vai de encontro, ou seja, contra a própria vocação do clube. O Alexandre Matos, por onde passou, gastou muito dinheiro. O Alexandre Matos é uma pessoa extremamente vaidosa. Tanto que, vocês vão se lembrar disso, quando ele chega ao Palmeiras, ele era garoto propaganda do sócio-avante. Não era jogador, era o Alexandre Matos. Então, assim, ele gosta dos holofotes, né? Alexandre Mitos, apelidado pela torcida do Palmeiras. E aí ele gasta muito. Ele tem esse perfil. Por onde ele passou, ele sempre foi um dirigente que gostava, né, de contratar jogadores caros. E não bate muito com a própria vocação do Santos. Eu não acredito muito, quer dizer, eu acredito no pensamento do torcedor, do DNA, né? Ou seja, aquela história de jogar sempre um futebol ofensivo e tal. Mas o técnico só consegue fazer isso mediante os jogadores que ele tem.
Então, como é que ele vai fazer um futebol super propositivo com os jogadores que ele tem hoje? E aí o Santos é um clube que sempre defendeu e foi muito bem. Os grandes momentos do Santos passam por isso, pela base. Só que não vai ser sempre que vai pintar um Neymar, um Diego, para falar de outros jogadores, né? A gente fala dos meninos da vida, 1979, né? Até porque como essa base vem sendo trabalhada nos últimos anos, né? Exato. Porque os times que têm sucesso... Porque a base está inserida nesse contexto. O Robinho ótimo. Júnior está sendo tratado como se ele fosse o Robinho pai, na época que o Robinho pai começou. Com aqueles dribles desconcertantes. Ele não fez um gol. Em 2002, as pedaladas e tal. Ainda revela jogadores, cara. Não, ele revela. O Santos acabou de vender o Jair pro Botafogo ano passado, que é um belíssimo zagueiro. Belo zagueiro. O Vinícius Vendeu Lima me parece promissor. O Souza era um lateral Souza bom. pro Tottenham, o Luca Meireles pro Shakhtar. Só O Bom Tempo tá na equipe, que é bom jogador também. que, Léo, o Santos tinha a possibilidade de vender melhor. Não, sim, todo time Hoje que tá não tem mais essa possibilidade. O Robinho, Você tá mal, quando era jogador de futebol, ele demorou para sair do Santos. Sim. Ele só foi sair em 2005, depois da Copa das Confederações. Ele foi campeão brasileiro em 2002. Então, mas é um erro cobrar do filho o que fez o pai quando ele jogava a bola. Não, Então, tudo bem, mas assim, eu acho que isso vai numa linha de que chegou o cria. A nova cria da Vila Belmiro é o Robinho. Claro que tem a comparação, é óbvio que tem. Mas é um jogador que não conseguiu entregar ainda, ele não fez um gol como profissional. E toda a coletiva do Santos, o Vojvoda é questionado por que é que o Robinho Júnior não inicia. Por que é que o Robinho Júnior não é titular desse time. Pressão da torcida. Então, mas aí a gente entra nessa roda aí. Porque o time titular não está entregando o que deveria, as peças mais experientes não estão dando conta do recado. No Brasil, a base é sempre a solução emergencial. Quando as coisas não dão certo, você garimpa um garoto da base e joga lá para ver se ele consegue entregar mais que os titulares. E aí você cobra que esse garoto seja inserido no time titular. O que para mim não há condição ainda. O Robinho Júnior é um garoto muito frágil ainda na parte física. É nítido. Não precisa nem fazer um exame nele. Você olhando para ele, você vê que o corpo dele não está totalmente desenvolvido para jogar no profissional ainda. Então ele vai ter que ser inserido aos poucos no profissional. Não adianta ficar cobrando que o Vojvoda escale e o garoto também não pode levar esse peso de ser a solução dos problemas do Santos. Quando o Robinho Júnior for titular, está tudo resolvido, Claro, o Santos claro. vai virar uma máquina. O couro, não é vem, bem o assim. couro vem da arquibancada. O torcedor pede, o Vojvoda coloca no campo. Agora, concordo. Talvez ele não esteja pronto para assumir essa responsabilidade.